Leitura da Bíblia, o livro de Samuel. Boa tarde com Jesus. Nós estamos lendo o primeiro livro do profeta Samuel e nós vamos iniciar com o capítulo 22. Então Davi se retirou dali e escapou-se para a caverna de Adulão, e ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele. E ajuntou-se a ele todo o homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez capitão deles, e eram com eles uns 400 homens. E foi Davi dali a Mizipã dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Porém o profeta Gade disse a Davi: não fiques naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. E ouviu Saul, que já se sabia de Davi e dos homens que estavam com ele, e estavam Saul em Gibeá, debaixo de um arvoredo em Ramã, e tinha na mão a sua lança, e todos os seus criados estavam com ele. Então disse Saul a todos os seus criados que estavam com ele: ouvi, peço-vos, filhos de Benjamim, dai-vos-á também o filho de Jessé, a todos vós, terras e vinhas, e favor-vos-á a todos capitões de milhares e capitões de centenas, para que todos vós tenhais conspirado contra mim, e ninguém há que me dê aviso de que meu filho tem feito aliança com o filho de Jessé? E nenhum dentre vós há que se doa de mim, imo príncipe, pois meu filho tem contra mim sublevado a seu servo, para me armar ciladas, como se vê neste dia? Então respondeu Doeg, o edomeu, que também estava com os criados de Saul, e disse: vi o filho de Jessé chegar a Nobe, e Aimeleque, filho de Aitube, o qual consultou por ele ao Senhor, e lhe deu o mantimento, e lhe deu também a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar a Aimeleque, sacerdote, filho de Aitube, e a toda a casa de seu pai, os sacerdotes que estavam em Nobe, e todos eles vieram ao rei. E disse Saul: ouve, peço-te, filho de Aitube. E ele disse: eis-me aqui, meu senhor. Então lhe disse Saul: por que conspiraste contra mim, tu e o filho de Jessé? Pois deste-lhe pão e espada, e consultastes por ele a Deus, para que se levantasse contra mim, a armar-me ciladas, como se vê neste dia? E respondeu Aimeleque ao rei e disse: e quem entre todos os teus criados há tão fiel como Davi, o genro do rei, pronto na sua obediência e honrado na tua casa? Comecei, porventura, hoje a consultar a Deus, a consultar por ele a Deus. Comecei, porventura, hoje a consultar por ele a Deus. Longe de mim tal. Não impute o rei
coisa nenhuma a seu servo, nem a toda a casa de meu pai, pois o teu servo não soube nada de tudo isso, nem muito, nem pouco. Porém o rei disse: Aimeleque morrerás, certamente, tu e toda a casa de teu pai. E disse o rei aos da sua guarda, que estava com ele: Virai-vos e matai os sacerdotes do Senhor, porque também a sua mão é com Davi, e porque souberam que fugiu e não o fizeram saber. Porém os criados do rei não quiseram estender as suas mãos para remeter-se contra os sacerdotes do Senhor. Então disse o rei a Doeg: Vai-te e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o edomeu, e arremeteu contra os sacerdotes, e matou naquele dia 85 homens que vestiam efode de linho. Também a nobre cidade destes sacerdotes passou a fio de espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até os de peito, e até os bois, jumentos e ovelhas passou a fio de espada. Porém escapou um dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, cujo nome era Abiatar, o qual fugiu para Davi. E Abiatar anunciou a Davi que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: Bem sabia eu naquele dia que, estando ali Doeg, o edoneu, não deixaria de o denunciar a Saul. Eu dei ocasião contra todas as almas da casa de teu pai. Fica comigo, não temas, porque quem procurar a minha morte também procurará a tua, pois estará salvo comigo. Capítulo 23. E foi anunciado a Davi, dizendo: Eis que os filisteus pelejam contra Keila, e saquearam as eiras. E consultou Davi ao Senhor, dizendo: Irei eu e ferirei a estes filisteus? E disse o Senhor a Davi: Vai, e ferirás aos filisteus, e livrarás a Keila. Porém os homens de Davi lhe disseram: Eis que tememos aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra os esquadrões dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: Levanta-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus na tua mão. Então Davi partiu com seus homens a Keila, e pelejou contra os filisteus, e levou os gados, e fez grande estrago entre eles, e Davi livrou os moradores de Keila. E sucedeu que, quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi, a Keila, desceu com efode na mão. E foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila, e disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos, pois está encerrado, entrando numa cidade de portas e ferrolhos. Então Saul mandou chamar todo o povo à peleja para que descesse a Keila para cercar Davi e os seus homens. Sabendo, pois, Davi que Saul maquinava este mal contra ele, disse a Abiatar, sacerdote: Traze aqui o efode. E disse Davi: Ó Senhor, Deus de Israel, teu servo tem ouvido que Saul procura vir a Keila, para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os cidadãos de Keila na sua mão? Descerá Saul como o teu servo tem ouvido? Ah, Senhor Deus de Israel, faz-o saber a teu servo. E disse o Senhor: descerá. Disse mais Davi: entregar-me-ão os cidadãos de Keila a mim e aos meus homens nas mãos de Saul? E disse o Senhor: entregarão. Então Davi se levantou com seus homens, uns 600, e saíram de Keila e foram-se aonde puderam. E sendo anunciado a Saul que Davi escapara de Keila, cessou de sair contra ele. E disse Davi, e Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte no deserto de Zifer.
E Saul o buscava todos os dias, porém Deus não o entregou na sua mão. Vendo, pois, Davi que Saul saíra à busca da sua vida, permaneceu no deserto de Zife, num bosque. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi no bosque, e confortou a sua alma em Deus. E disse-lhe: Não temas, que não te acharás à mão de Saul, meu pai, porém tu reinarás sobre Israel. E eu serei contigo segundo o que também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou no bosque, e Jonatas voltou para a sua casa. Então subiu os zifeus a Saul, a Gibeá, dizendo: Não se escondeu Davi entre nós, nos lugares fortes, no bosque, no outeiro de Aquila, que está à mão direita de Gessimon. Agora, pois, ó rei, apressadamente desce conforme a todo o desejo da tua alma, e nos cumpre entregá-lo nas mãos do rei. Então disse Saul: Bendito sejais vós do Senhor, porque vós compadecestes de mim. E depois, e diligenciai ainda mais, e sabei e notai o lugar que frequenta e quem o tem visto ali, porque me foi dito que é astutíssimo. Por isso atentai bem, e informai-vos acerca de todos os esconderijos em que ele se esconde. E então voltai para mim com toda certeza, e ir-me-ei convosco, e há de ser que, se estiver naquela terra, o buscarei entre todos os milhares de Judá. Então se levantaram eles e se foram a Zife e adiante de Saul. Davi, porém, e os seus homens estavam no deserto de Maamon, na campina à direita de Gessimon. E Saul e os seus homens se foram em busca dele. O que anunciaram a Davi que desceu para aquela penha e ficou no deserto de Maom. O que ouvindo Saul seguiu a Davi para o deserto de Maom, e Saul ia deste lado do monte, Davi e os seus homens do outro lado do monte. E temeroso, Davi se apressou a escapar de Saul. Saul, porém, e os seus homens cercaram a Davi e os seus homens para lançar mão deles. Então veio um mensageiro a Saul, dizendo: Apressa-te e vem, porque os filisteus com impento entraram na terra. Por isso Saul voltou de perseguir a Davi e foi ao encontro dos filisteus. Por essa razão aquele lugar se chamou Rochedo das Divisões. E subiu Davi dali e ficou nos lugares fortes de En-Gedi. Isso é capítulo 24. E sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, anunciaram-lhe dizendo: Eis que Davi está no deserto de En-Gedim. Então tomou Saul 3.000 homens escolhidos dentre todo o Israel e foi em busca de Davi e dos seus homens, até sobre os cumes das penhas das cabras montesas, e chegou a uns currais de ovelhas no caminho onde estava a caverna, e entrou nela Saul e cobriu seus pés. E Davi e os seus homens estavam nos fundos da caverna. Então os homens de Davi lhe disseram: Eis aqui o dia do qual o Senhor te disse: Eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e fazer-lhe-ás como te parecer bem aos teus olhos. E levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu senhor, ao ungido do Senhor. Estendendo eu a minha mão contra ele, pois é ungido do Senhor. E com estas palavras Davi conteve os seus homens e não lhe permitiu que se levantasse contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Depois também Davi se levantou e saiu da caverna e gritou por detrás de Saul, dizendo: Rei
Rei, meu senhor. E olhando Saul para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou, e disse Davi a Saul: Por que dás tu ouvidos às palavras dos homens que dizem: Eis que Davi procura o teu mal? Eis que este dia os teus olhos viram, que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos nesta caverna, e alguns disseram que te matasse. Porém a minha mão te poupou, porque disse: Não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é ungido do Senhor. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão, porque cortando-te eu a orla do manto, não te matei. Sabe, pois, se vê que não há na minha mão nem mal nem rebeldia alguma, e não pequei contra ti, porém tu andas à caça da minha vida para mas tirares. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor de ti, porém a minha mão não será contra ti. Como diz o provérbio dos antigos, dos ímpios procede a impiedade, porém a minha mão não será contra ti. Após quem saiu o rei de Israel? A quem persegues? A um cão morto? A uma pulga? O Senhor, porém, será juiz e julgará entre mim e ti, e verá e advogará a minha causa e me defenderá da tua mão. E sucedeu que, acabando Davi de falar a Saul todas estas palavras, disse Saul: É esta a tua voz, meu filho Davi? Então Saul levantou a sua voz e chorou. E disse a Davi: Mais justo és do que eu, pois tu me recompensastes com bem, e eu te recompensei com mal. E tu mostrastes hoje que procedestes bem para comigo, pois o Senhor me tinha posto em tuas mãos, e tu não me matastes. Porque quem há que, encontrando o seu inimigo, o deixaria ir por bom caminho? O Senhor, pois, te pague com bem, por isso que hoje me fizestes. Agora, pois, eis que bem sei que certamente hás de reinar, e que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Porquanto agora jura-me pelo Senhor que não desarraigará a minha descendência depois de mim, nem desfará o meu nome da casa de meu pai. Então jurou Davi a Saul, e foi Saul para a sua casa. Porém Davi e os seus homens subiram ao lugar forte. Deus Todo-Poderoso, é tão bom ler a tua palavra, Pai. É tão bom aprender do Senhor. É tão bom ver como que o Senhor faz maravilhas, como que o Senhor é um Deus grande, misericordioso para aqueles que o amam, para aqueles que guardam a tua palavra. Que o Senhor possa, ó Deus, recompensar cada irmão que escutou, que leu esta leitura, Senhor. Vimos Davi ali com temor, com respeito para com o ungido do Senhor. Que o Senhor possa colocar respeito cada dia em nossos corações para com os ungidos do Senhor, para com todo o povo de Deus, ó Pai. Porque o Senhor diz em tua palavra: não toqueis nos meus ungidos e nem maltrateis os meus profetas. Que possam ter em nossos corações temor reverencial para com os teus apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, diáconos, para com as irmãs, irmãos, crianças. Cada filho de Deus é ungido, porque Cristo tem se manifestado nele. Cristo tem habitado no coração do filho e da filha de Deus e faz dele um ungido do Senhor.
Ó Deus vivo, abençoa-nos, ó Pai, com este temor reverencial e ajuda-nos, ó Deus, guia os nossos passos pelas veredas da justiça, por amor do Teu nome, e ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios e espíritos retos, os quais o Senhor não os despreza. Mas aquele cujo Senhor tenha prazer em habitar, o Senhor tinha prazer em habitar em Davi, porque ele tinha um coração temente, ele tinha um coração que respeitava, ele tinha um coração que honrava o ungido do Senhor. Abençoa, Senhor, vivifique esta leitura em nossos corações, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém.